Bom, pessoal, a ideia na aula de hoje é nós aprofundarmos uma discussão que nós já passeamos aí um pouquinho de tangente nas últimas semanas, que é o modo como o comércio entre o Brasil e a China se desenvolveu ao longo da década de 2000, né? Durante aquele boom global de commodities, que foi até o início da década de 2010, e como isso mudou a relação bilateral entre Brasil e China, né? De algum modo, colocando em prática uma série de expectativas, uma série de promessas, né, que vinham ali dos anos 90, quando se negociou a parceria estratégica entre os dois países. Vamos começar fazendo um pouco esse panorama geral de como são as relações da China com a América Latina, né, e o que tem de diferente, de semelhante na relação do Brasil com os chineses. Bom, o primeiro ponto em comum é que a década de 2000 vai ser um momento histórico na qual o comércio da China com a América Latina se torna pela primeira vez um comércio expressivo, significativo. E a razão de fundo vai ser a mesma. Essa China dos anos 2000 é um país que cresceu muito, que se desenvolveu muito e que está com uma enorme demanda global por alimentos, por matérias-primas, por minérios, por petróleo, quer dizer, por uma série de commodities que a China vai comprar de maneira crescente na América Latina e na África. Então, esse comércio, que até então era algo relativamente pouco expressivo, vai se multiplicar ao longo da década de 2000, né? Ali a gente tem os dados para 2013, quer dizer, já são dados que estão bastante defasados, mas eles dão para você um pouco a dimensão de como é esse comércio chinês com a América Latina, né? Quais são assim, os principais parceiros comerciais da China aqui na região. Vejam que é bem diversificado, ela faz comércio com todo mundo. Ela está comprando do Brasil, mas ela está comprando também do México, do Chile, da Argentina, da Venezuela, também está comprando do Peru, embora não esteja aí no slide, né? Então, o primeiro elemento vai ser esse, né? Um comércio concentrado em commodities, no qual a China vai passar a comprar cada vez mais dos seus parceiros na América Latina. Então, é um comércio que os latino-americanos vão desempenhar um papel muito mais reativo, né? Muito mais de responder a essas demandas chinesas, do que propriamente um papel proativo em pesquisar mercados, né? Em tentar abrir essas perspectivas na China, né? Ela vai muito mais ali receber daquilo que está vindo de outros países. E, além dessa questão do comércio bilateral, a China vai também receber, vai buscar cada vez mais dos países da América Latina um apoio em questões multilaterais, principalmente na questão de Taiwan. Como a gente já viu de passagem em outras aulas, né? Até bem pouco tempo atrás, em torno de metade dos países que reconheciam Taiwan estavam na América Latina, ainda como um resquício daquele período da Guerra Fria, em que todos os países da América Latina reconheceram Taiwan em algum momento, né? Isso só começou a mudar com a Revolução Cubana, em 59. E a China vai dar uma certa atenção para elaborar as suas políticas, as suas diretrizes políticas, né, a sua agenda diplomática para a América Latina. Ela vai elaborar 2 livros brancos para definir as políticas para a região durante esse período. Esses livros estão disponíveis em inglês, vocês podem baixá-los online, né? Mas o que basicamente esses livros dizem é um pouco o que eu venho agora contando para vocês, né? Uma importância econômica da América Latina para a China, uma certa agenda de cooperação bilateral em várias áreas, né? Em educação, em ciência, tecnologia, por aí vai. Então, esse padrão é um padrão semelhante àquele que a China tem com o Brasil. O que vai ser diferente na relação brasileira? Ela vai ter um componente político mais amplo, mais profundo do que aquele que a China tem com outros países da região. A gente tem uma parceria estratégica da China com o Brasil
que vem dos anos 90. Antes, portanto, desse comércio bilateral ser algo expressivo. E uma parceria estratégica que está baseada, como nós vimos em aulas anteriores, né, na ideia de que, pelo tamanho dos seus territórios, pelo tamanho das suas populações, pelo peso regional de cada um, o Brasil e a China viam a si mesmos como grandes parceiros do Sul global, como países capazes de promover um diálogo político de alto nível, né? E, bom, ao longo da década de 2000, o comércio bilateral do Brasil com a China vai saltar de uma escala que vai ali em torno de 1 bilhão para 100 bilhões, em 20 anos, né? É uma multiplicação incrivelmente alta. Você não tem nada parecido na história econômica brasileira. Não tem nenhum caso em que esse comércio tenha aumentado de maneira tão expressiva, tão rápida, com nenhum outro grande parceiro comercial do Brasil. Então, essa é a boa notícia, né? A má notícia é que esse comércio bilateral do Brasil com a China estará sempre muito concentrado, né, em um pequeno conjunto de commodities, né? Então, 75% dessas exportações brasileiras para a China estarão concentradas em soja, minério de ferro e petróleo. Aí dá 3/4 das exportações brasileiras para a China, né? Com uma outra parcela considerável vindo aí de alguns outros produtos, como carnes, por exemplo, né? Então, o Brasil não conseguiu diversificar essa sua pauta de exportações para a China. E, em 2009, a China vai se tornar a principal parceira comercial do Brasil, tirando desse posto os Estados Unidos, que tinham sido o maior parceiro desde o final do século XIX, desde o Império, né? E, bom, essa data de 2009 é uma data muito simbólica, muito representativa, né? Assim, por quê? 2008 é a crise financeira global. E uma crise financeira que tem o seu epicentro, né, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. Então, naquele primeiro momento ali, 2008, 2009, havia inclusive um debate bastante forte no Brasil se os países em desenvolvimento, de alguma maneira, estariam imunes aos efeitos mais negativos daquela crise. Se haveria o que se chamava na época de um decoupling, né, de um descolamento desses países com relação aos Estados Unidos e Europa Ocidental. A gente sabe hoje que a história foi um pouco mais complicada do que isso, né? Na realidade, o Brasil também sofreu os impactos negativos dessa crise, mas isso levou alguns anos para chegar até nós, né? Em 2008, 2009, não era assim algo tão claro, tão evidente, né? A gente tinha talvez essa visão muito otimista, né, de que, no fundo, as consequências não iam ser tão ruins assim para nós, né? Éramos muito otimistas naquela época. Depois da década de 2010, não sobraram mais tantos otimistas no Brasil, mas no finalzinho dos anos 2000 a gente ainda sonhava, acreditava, né? O dólar valia R$ 1,50, assim, era uma outra realidade, né? Mas o ponto é que tinha esse debate, né? Assim, se esse novo cenário era algo que tinha vindo para ficar, se a China ia mesmo se consolidar como uma grande parceira comercial do Brasil, como de fato foi o que ocorreu, né, no Brasil e em outros países da América Latina, ou se seria algo temporário, momentâneo, só por causa daquele momento da crise. Não. Se mostrou como algo efetivamente, né, mais permanente. Bom, então a gente pode dizer que essa parceria estratégica do Brasil com a China, que vinha sendo pensada desde os anos 90, né, ela vai se consolidar nos anos 2000, com o boom global de commodities. No entanto, essa parceria será sempre uma parceria assimétrica. Será uma parceria muito marcada por essa enorme desigualdade entre aquilo que o Brasil vende para a China
e aquilo que o Brasil compra dos chineses. E aí, nesse ponto, é um contraste com as visões mais otimistas lá dos anos 80. Lá nos anos 80, quando esse diálogo entre o Brasil e a China começa a ser algo mais profundo, começa a ser algo um pouco mais embasado, havia aquela expectativa de que seria um comércio igualitário, de que Brasil e China iriam ajudar um ao outro a se desenvolver, toda aquela parceria, né, para a construção de satélites, né, que seria algo, digamos, mais semelhante ao que é o comércio entre o Brasil e a Argentina, que está muito mais baseado na troca de manufaturas. Né? E não foi isso que ocorreu. Na década de 2000, vai se consolidar um padrão em que o Brasil exporta commodities para a China e o que o Brasil importa dos chineses, né, vai ser esse que está aí no slide, né, que é uma ampla gama de produtos manufaturados, de produtos industriais, né, produtos eletrônicos, equipamentos elétricos, né, muito diversificados. Né? A gente não tem uma concentração das importações brasileiras da China, ao contrário do que a gente tem nas exportações. Houve algum momento em que esse comércio bilateral foi diferente? Houve algum momento em que ele apontou para uma outra área? Sim. Lá nos anos 80, lá nos anos 90, né, o Brasil exportava produtos siderúrgicos para a China, produtos manufaturados, e importava dos chineses, sobretudo, petróleo. É o oposto do que depois esse comércio passou a ser. A China parou de exportar petróleo em 93, quando a demanda interna chinesa passou a ser maior, né? E depois disso a China virou uma grande importadora de petróleo de vários países da América Latina, do Oriente Médio, da África, né? Hoje em dia ela é a maior importadora mundial de petróleo. Então, o que muda, né, esse comércio bilateral sino-brasileiro? O que vai transformar essa agenda comercial é a própria mudança econômica da China. O modo como esse crescimento econômico muito profundo dos chineses, né, vai tornar o país um grande consumidor de matérias-primas, de alimentos, de combustível, e também o modo como esse desenvolvimento econômico vai fazer a China subir alguns degraus muito rapidamente na escada tecnológica de produtos industriais e de manufaturas. Vou dar alguns exemplos para vocês, algumas histórias pessoais minhas que eu acho que ajudam a compreender isso. Um pouco antes da pandemia, eu estou numa loja no centro da cidade escolhendo uma mala. E a senhora vem conversar comigo, acho que a dona da loja, né? E diz, olha, essa mala que você está olhando é muito boa, é de alta qualidade. Não é da China, não, viu? Aí eu fiquei naquele embaraço, né? Inclusive porque eu estava escolhendo uma mala para viajar para a China, né? E eu não ia dizer para ela que eu estudo chinês, né? Que eu falo mandarim. Eu achei que ia ser muito grosseiro da minha parte, né? Aí eu gaguejei lá uma bobagem qualquer, assim, obrigado, não sei o que e tal. Mas eu achei muito simbólico, uma lojinha na Rua da Carioca e tal, mas com essa visão de que o produto chinês é um produto barato e de má qualidade. Talvez aquele produto que eu fosse comprar alguns quarteirões distante da Rua da Carioca, se eu fosse para a Rua da Alfândega, né, para essa zona de comércio popular aqui do Rio de Janeiro, ou se eu fosse para 25 de março, em São Paulo, né, que tem ali o mesmo padrão. Bom, nesses locais a gente, de fato, vai encontrar muitos desses pequenos produtos chineses, né, que entram aqui nesse quadro das importações, nessas pequenas cifras de 1%. Né? São brinquedos, são adereços, material de decoração, coisas desse tipo. Tem até um termo pejorativo para designar esse tipo de produto, que é o produto Xing Ling. Então, o que é o celular Xing Ling? Barato de má qualidade. Essa concepção do que seria o produto industrial chinês, né,
É uma concepção que era verdadeira nos anos 80, que era verdadeira nos anos 90. Não é mais hoje em dia. Eu estou conversando com vocês usando um laptop chinês, da Lenovo, que é uma empresa chinesa que comprou a IBM. Houve uma mudança global, né? Ainda não tem um celular da Huawei, né? Talvez meu próximo celular seja da Huawei. Vai ter o leilão. O Natan está mostrando um aí, é da Huawei ou da Xiaomi? Xiaomi. Pois é. Eu tô com o notebook da Lenovo, o celular da Xiaomi e com o fone da Xiaomi também. Aprendendo mandarim, você já está aí com o pacote completo, né? Pode ser que o meu próximo celular seja um celular da Huawei, porque eu acho que tem uma possibilidade muito grande de que ela vença o leilão de 5G agora em novembro. Se não adiarem novamente o leilão, né? Aliás, o próprio nome da empresa Huawei significa produto de boa qualidade fabricado na China. O próprio nome da empresa já é em si mesmo a propaganda do desenvolvimento nacional chinês. Aliás, não sei se vocês acompanharam agora no noticiário, mas no fim de semana a gente teve aí uma notícia muito importante, que foi a libertação da filha do fundador da Huawei. Ela estava em prisão domiciliar no Canadá, né? Tinha sido presa ali por solicitação dos americanos, num processo envolvendo sanções ao Irã, né? Violação de sanções ao Irã. Ela foi libertada, voltou para a China depois de 2 anos, e ela foi recebida como uma heroína na China. Com faixas em aeroporto, faixas nas grandes cidades, com toda uma grande propaganda do governo chinês, né? Isso não é pouca coisa, porque acontece num momento em que o governo chinês está colocando mais pressão política sobre os seus bilionários, em particular aqueles do setor de tecnologia. Ainda assim, né, a filha lá do fundador da Huawei foi recebida dessa maneira, né, como um espetáculo. Então, isso mostra a importância política da empresa, mostra a importância política dela para a China. Né? O equivalente nos Estados Unidos seria se o governo da China tivesse prendido a filha do Steve Jobs ou a filha do Bill Gates. É esse o peso da Huawei para os chineses. Então, teve essa mudança que foi muito expressiva em pouco tempo. Né? A Huawei é um excelente exemplo. Né? Quando a Huawei começou, lá nos anos 80, ela fornecia equipamento e serviços de telecomunicações para empresas no interior da China. Para aquelas empresas que estavam muito distantes das grandes cidades do litoral, das zonas econômicas especiais, né? Que não recebiam muito aquele benefício das multinacionais estrangeiras. Elas estavam ali no fim de tudo. Né? Então, a Huawei foi explorar esse nicho e, com o tempo, ela se tornou mais competitiva, capaz de competir com as próprias multinacionais americanas, europeias, em outros países. Então, é uma trajetória de desenvolvimento muito rápido, muito acelerado, né? Num período de tempo curto, de apenas 30 anos. E eu vi isso também na própria China, em algumas das empresas que eu visitei. Por exemplo, eu visitei uma empresa numa cidade chamada Zhuhai. Essa empresa se chama GRI. G-R-E-E. GRI. Bom, não sei se vocês já ouviram falar da GRI, mas ela é a maior fabricante de ar-condicionado do mundo. De cada 4 aparelhos de ar-condicionados vendidos no planeta, um deles é feito pela GRI. E ela está no Brasil, ela tem fábricas na Zona Franca de Manaus, e ela também vende ar-condicionados aqui. Só que ela não trabalha no Brasil tanto com o consumidor final. Se você for numa loja qualquer de eletrodomésticos para comprar um ar-condicionado, dificilmente você vai sair de lá com o aparelho da GRI. Ela fabrica mais para grandes empresas aqui no Brasil. Então, ela faz, por exemplo, a refrigeração do Maracanã, do estádio do Maracanã, ou da usina de Belo Monte. É uma outra maneira de atuar, é uma outra maneira de operar. E, visitando lá a fábrica da GRI,
tinha um certo momento em que havia uma espécie de mostruário que mostrava a evolução dos aparelhos que essa fábrica montava. Então, lá nos anos 80, quando a fábrica começou, os aparelhos eram muito toscos. Eles pareciam alguma coisa saída de uma linha de montagem da União Soviética. À medida que os anos vão passando, os aparelhos vão se tornando muito mais sofisticados do ponto de vista tecnológico e vão se tornando muito mais bonitos também. Os aparelhos recentes, por exemplo, têm um design todo inovador, umas cores diferentes, uma coisa que eu nunca vi em ar-condicionado aqui no Brasil, né? Que tudo é branco, né? Bege. Né? Lá não, lá você tinha umas coisas realmente bem coloridas, várias opções de cores, estampas, né? Máquinas mais novas que já estão usando inteligência artificial, que se autorregulam, né? Conforme ali o ambiente, quantas pessoas tem ali em cada cômodo. Né? Então, quer dizer, muita coisa tinha mudado. E numa escala de tempo muito curta, de 30 anos, 40 anos, né? Ok, vocês são mais jovens do que eu, né? Para vocês, talvez 30 anos seja uma eternidade, né? Para eu que tenho 43, né? 30 anos é algo perfeitamente, né? Cabe dentro da minha história de vida, né? Eu lembro do que eu estava fazendo há 30 anos, quando eu era adolescente. Então, foi uma mudança muito rápida. Eu contava para vocês na semana passada algumas histórias minhas da época da faculdade, da graduação, e como eu tinha aquele professor excêntrico, né? E recomendava para a gente aprender mandarim. Em 1996, esse conselho era algo bizarro. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, quando eu recomendo para vocês, aprendam mandarim, porque isso vai abrir portas profissionais para vocês, né? Eu estou aí chovendo no molhado, estou repetindo o óbvio. Né? Mas lá nos anos 90 era, de fato, alguma coisa diferente. Né? Então, não é por acaso também que muitas pessoas ainda não conseguiram absorver essa nova realidade de uma economia chinesa altamente sofisticada, do ponto de vista industrial, produzindo mercadorias que são caras, de alto valor agregado, mas que, em muitos casos, ainda não conseguiu conquistar o tipo de marca global, ter o tipo de soft power global que empresas de outros países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, conseguiram. Se eu falo, por exemplo, em empresas como a Hyundai, como a Sony, como a Mitsubishi, né? Ela já tem muitos anos de prestígio acumulado. Né? Ela já tem muitos anos de uma imagem global muito positiva. As empresas chinesas ainda estão no processo de construção dessa imagem global. Em grande medida, a internacionalização delas começa nos anos 2000. É por aí que elas de fato vão começar a ter uma atuação externa mais intensa, né? Mais profunda, não só no Brasil, mas também em vários outros países nos quais a China investe. A gente vai ver na aula que vem, vai ser uma aula dedicada aos investimentos chineses no Brasil, né? Que é só na década de 2010 que a China se torna uma investidora de peso no Brasil. Já bem depois da parceria estratégica, bem depois, inclusive, do próprio comércio bilateral, né? Do aumento do comércio bilateral. Então, leva um tempo para tudo isso. Bom, e eu dizia para vocês que os produtos que o Brasil mais vende para a China estão muito concentrados naquela pauta da soja, do minério de ferro e do petróleo. E é, sobretudo, para o agronegócio que esse comércio com a China vai ter um impacto muito profundo, que vai mudar, em grande medida, como o agronegócio brasileiro se organiza, como as cadeias logísticas do agronegócio, né, vão se estruturar aqui no Brasil, né, e por aí vai. E o carro-chefe dessa história é a soja. A soja tem uma história interessante e vale a pena a gente conhecer um pouquinho dela. Né? Bom, primeiro, por que os chineses compram tanta soja do Brasil? A soja é usada na alimentação em vários países asiáticos. Na China, no Japão, na Coreia. Né? Ela é uma planta extremamente rica em proteína,
E na Ásia, já há bastante tempo, já há muitos séculos, ela é usada como parte da alimentação. O leite de soja, o tofu, que é uma espécie de queijo de soja, ela já estava realmente ali na dieta desses países. Mas essas exportações de soja do Brasil para a China não vão diretamente para o consumidor chinês. A soja que o Brasil vende para a China é usada, sobretudo, como ração animal, como alimentação para os animais que, por sua vez, serão consumidos pelo consumidor chinês lá na sua mesa de jantar, lá no seu almoço, né? Sobretudo ração para porco, né? A carne de porco é a base da culinária chinesa. Ok, tem todos aqueles estereótipos, né, que os chineses comem de tudo, cachorro, gafanhoto, etc. Mas, na realidade, quando o chinês diz carne, ele está se referindo à carne de porco. Assim como no Brasil, na Argentina, no Uruguai, quando a gente fala carne, a gente está falando de carne de boi, de carne de vaca, né? Porque é a base da nossa própria alimentação. Então, é uma soja que vai ser usada, sobretudo, para alimentar os porcos, que, por sua vez, chegarão, né, às mesas dos chineses, como sendo ali a base da sua alimentação, né? Então, isso tem algumas desvantagens, né, para as empresas brasileiras, né? Uma das pessoas que eu entrevistei para o meu livro foi um ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, o Wilber Barral, com quem eu trabalhei, né, no Ministério da Indústria. E o Dr. Barral dizia o seguinte, que você não vende commodity, os outros é que compram as commodities de você. É uma boa frase. O que ela quer dizer? Que esse fazendeiro brasileiro que está exportando soja para a China, na realidade, ele não conhece o consumidor final do produto dele lá na própria China. Ele está vendendo essa soja dele aqui no Brasil, essa soja que ele cultiva, digamos, em Mato Grosso, no Tocantins ou na Amazônia, ele vai vender para uma grande trading, para uma grande empresa do agronegócio global, que, por sua vez, irá revender esse produto, né? Irá exportar esse produto até o consumidor final lá na própria China. Essas grandes tradings, até a década de 2000, eram principalmente empresas americanas ou europeias. Grupos como Cargill, como o Grupo Bunge, como o Louis Dreyfus, por aí vai. Do final da década de 2000 em diante, as próprias empresas chinesas entraram também nesse negócio, principalmente a COFCO, que é a gigante chinesa estatal, né? Uma empresa criada pelo governo chinês para esse comércio de commodities agrícolas, para disputar o mercado com essas grandes empresas europeias ou americanas, conhecidas como Grupo ABCD. E, bom, quem é que trouxe a soja para o Brasil? Ela veio pelos asiáticos, ela veio pelos japoneses. Foram os primeiros a trazerem a soja para cá, a plantar a soja no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. No início, essa soja não era um produto de grande demanda, e até os anos 90, o Brasil vendia mais soja para os europeus do que para os chineses. É só da década de 2000 em diante que vai haver, de fato, essa grande expansão da soja, né? E uma expansão que vai estar baseada, sobretudo, na conquista, na abertura do mercado chinês. E com essa expansão da soja, a gente vai ter também uma mudança na fronteira agrícola brasileira, que vai entrar cada vez mais pelo Cerrado e pela Amazônia. Essas são as áreas onde, hoje em dia, mais se planta soja no Brasil, né? No início, os japoneses plantavam essa soja mais ali no Sudeste, no Sul, né? Agora é no Cerrado e na Amazônia. E eu vou recomendar para vocês um podcast muito bom chamado Grão. Estou colocando aqui no chat os dados.
Ele é um podcast que está sendo feito por uma cineasta brasileira chamada Milena de Moura. Eu entrevistei a Milena ontem para o meu livro, foi uma conversa excelente. A Milena é um jovem talento do cinema brasileiro, ela acabou de lançar o primeiro filme dela, né? E ela é, até onde eu sei, a única cineasta brasileira a ter estudado cinema na própria China. Ela fez a formação dela em cinema na Academia de Cinema de Pequim. E ela dirigiu o primeiro documentário dela, chamado Canções em Pequim, que são chineses cantando músicas que foram importantes nas suas vidas, e dizendo, né, por que aquela música foi importante para eles. E ela agora está produzindo um segundo documentário chamado A Camponesa e o Empresário, que é sobre a importância da soja na relação bilateral entre China e o Brasil. E esse podcast acompanha esse documentário. É um podcast falando sobre soja. Já tem 2 episódios lá no Spotify, vocês podem ir lá e procurar, né? Ou ver também em outras plataformas. O Natan está colocando ali o link. Obrigado, Natan. Tem 3 episódios, saiu um hoje. Então já tem 3. Tá muito legal esse podcast, porque ela tem várias entrevistas, né? Então tem, por exemplo, especialistas em agricultura explicando por que a soja é uma planta importante, tem economistas, tem a questão ambiental. Então é muito legal e, claro, entender essa dinâmica da soja é essencial para o comércio sino-brasileiro, mas a soja é muito importante também, entender a soja é muito importante também para se entender várias outras coisas da economia brasileira, do agronegócio brasileiro, né? Para entender esse desenvolvimento agrícola do Brasil, para entender os impactos ambientais. Aliás, não só para o Brasil, né? Também para a Argentina, também para o Paraguai. Tudo isso é importante nessa história. Bom, esse crescimento das exportações de soja do Brasil aumentou muito nos últimos anos porque o Brasil se beneficiou da guerra comercial sino-americana. Com ela, o Brasil se tornou o maior exportador global de soja. Não é pouca coisa, né? Só que tem também o outro lado dessa história, não? A gente está falando de uma China que está comprando cada vez mais soja do Brasil. Isso começou a virar uma preocupação para os próprios chineses, no sentido de que eles estão muito dependentes dessa soja que eles compram do Brasil. E de que isso não é bom para a segurança alimentar deles. Que eles deveriam tentar diversificar essas vendas, essas compras, né? E passar também a importar soja de outros países, sobretudo de países africanos, né? Que é onde a China está estimulando essa produção de soja. Ora, se vocês conhecem um pouco da história econômica, da história agrícola do Brasil, essa história vai começar a soar um pouco familiar. Vocês vão ver que houve vários momentos no passado em que alguma coisa semelhante a isso ocorreu. O açúcar brasileiro, na época colonial, que passou a enfrentar uma concorrência maior do açúcar no Caribe. Ou o café brasileiro, que começou a enfrentar a concorrência do café colombiano, ou do café vietnamita, ou da borracha brasileira, que passou a enfrentar a concorrência da borracha do Sudeste Asiático. Isso vai aparecendo, isso vai acontecendo, né? Será que algo assim vai ocorrer também com a soja? Olha, talvez não amanhã, talvez não em 2 anos, mas talvez em 10 ou 15 anos, sim. Talvez ao longo desse período, a concorrência internacional no mercado de soja seja maior e fique mais difícil para o Brasil. Fique mais difícil, né, para esses produtos brasileiros concorrerem, digamos, com a soja que vai ser plantada na Tanzânia ou em outras nações africanas. Quer dizer, é uma das dificuldades de você depender muito da exportação de commodities, né? Não é difícil que apareça um outro concorrente, não é difícil que apareça ali um outro país que também se especialize, né, naquilo que você tá vendendo.
e com essa dificuldade extra, né, de que o consumidor final na China não sabe de onde veio aquela soja. Então, quando ele está lá pedindo uma carne de porco no restaurante, né, ou comprando ali o porco no supermercado, ele não sabe de onde veio a soja que alimentou aquele animal. Então, ele não tem também essa identificação com o produto. Ele não tem também essa identificação, né, com o local de origem. É diferente de você ir no supermercado, numa loja, e eu quero comprar vinho francês. Ou sei lá, eu quero comprar um Malbec argentino. Tem uma marca país associada àquele produto, né, que te passa um determinado conjunto de valores positivos, né? Um queijo suíço, por exemplo, algo do gênero. E a soja não tem isso. O minério de ferro não tem isso. O petróleo não tem isso. Então, é um comércio muito mais vulnerável, né, a esses altos e baixos dos ciclos internacionais. Então, o Brasil também sofre um impacto com isso. Bom, é o gancho perfeito para eu falar de alguns dos desafios que as exportações brasileiras para a China enfrentam. E aí são problemas que o comércio exterior brasileiro se depara desde a década de 2000, se não de antes, né, nessa relação com a China. Primeiro problema, o Brasil tem uma estrutura frágil de promoção comercial na China. O Brasil tem apenas 4 consulados em cidades chinesas: Pequim, Xangai, Hong Kong e Guangzhou. São os únicos que existem até agora. Agora, o atual ministro do Exterior mandou uma proposta para o Congresso para ampliar um pouquinho essa rede consular e ter também um consulado na cidade de Chengdu, que é a capital da província de Sichuan. É uma cidade grande, uma mega cidade chinesa, né? Eu acho que nós deveríamos ter um consulado em Chongqing, que é a cidade que mais cresce na China. Mas, enfim, ainda tem uma estrutura comercial, de promoção comercial frágil, né? E aí, lembrando para vocês que uma das principais atribuições de qualquer consulado é exatamente fazer esse trabalho de promoção comercial, né? De divulgar os produtos e serviços vendidos por cada país. Um outro problema são as deficiências da Apex. A Apex é a agência brasileira responsável pela promoção das exportações do Brasil. Ela é uma agência pequena, ela não tem uma equipe grande, e, ao contrário das agências de promoção de exportação de outros países, a maior parte dos funcionários da Apex não trabalha no exterior, trabalha em Brasília. Os escritórios no exterior são pequenos e eles não necessariamente estão nos países que são os principais parceiros comerciais do Brasil. Até tem o escritório da China, mas ele não é muito grande, ele não é muito vitaminado ali. Um outro problema, né, que também, nada do que eu estou dizendo aqui para vocês é uma observação minha, uma invenção minha. Tudo isso são informações recolhidas de documentos empresariais, né, que eu estou lendo, pesquisando para o meu livro, documentos do Conselho Empresarial Brasil-China, da Confederação Nacional da Indústria, quer dizer, uma reflexão feita pelos próprios empresários brasileiros. Um outro problema que eles identificam já há vários anos, né, é que existe na China um baixo conhecimento com relação ao Brasil. Em geral, os chineses não sabem muito com relação ao nosso país. Ou vice-versa também, né? Como a gente vinha comentando. A imagem que os chineses têm do Brasil é até uma imagem positiva. Mas é uma imagem positiva que está bailando em volta de uns 3 ou 4 clichês sobre o Brasil ser um país do futebol, do samba, da floresta amazônica, de ser um povo marcado pela alegria de viver, né? São clichês positivos, eles são até estereótipos que podem ser trabalhados, né, de uma maneira inteligente por campanhas de publicidade, por campanhas que ajudem o consumidor a identificar, né, como é que um determinado produto brasileiro está incorporando algumas dessas características, né? De alguma maneira está ali levando adiante essa imagem positiva do Brasil. Mas isso é todo um desafio, né? E não dá para fazer isso vendendo soja,
Não dá para fazer isso vendendo minério de ferro. Poderia ser por outras áreas. Agora, por exemplo, há um certo esforço do agronegócio brasileiro em aumentar a exportação de frutas para a China. E por que as frutas são importantes, né, na cultura chinesa? Não só na alimentação, mas também porque é um costume na China. Se você vai visitar um amigo, se você vai jantar, almoçar na casa de um amigo, você vai levar um pacote de frutas. É diferente do que a gente faz aqui no Brasil, né? Aqui você levaria talvez uma garrafa de vinho, quem sabe uma caixa de chocolates, né? Na China você vai levar uma caixa de fruta. E eu digo caixa porque se compra fruta de uma maneira diferente. Aqui no Brasil a gente vai comprar a fruta ou na feira da rua ou no supermercado. Vai comprar ali uma dúzia de laranja, de banana, do que for, né? Na China você vai comprar uma caixinha numa embalagem muito bonita, muito bem trabalhada, onde vai vir ali uma ou mais variedades de frutas. Então, tem uma questão cultural. Né? Como é que você dá o presente? Como é que você vai, né? Como é que você chega ali na casa de alguém, né? Aliás, deixa eu dar para vocês uma dica de etiqueta que é importante. Se vocês tiverem algum tipo de relação profissional, comercial com os chineses, é muito provável que eles deem presentes para vocês. Isso é uma parte muito forte da cultura chinesa. Se vocês ganharem um presente de um chinês, em qualquer circunstância, a maneira educada de receber esse presente é receber a caixa, sorrir, agradecer, mas você não vai abrir a caixa na frente do seu amigo chinês. Se você fizer isso, como a gente está habituado a fazer no Brasil, é falta de educação. Por quê? Porque quando você vai abrir o presente, você vai olhar e você vai fazer um julgamento. Se você gostou ou não do que está naquela caixa. Né? Aqui no Brasil, a gente faz isso na frente das outras pessoas. Né? E se espera que você vai agradecer, né? Que você vai dizer o quanto você gostou do presente. Na China, isso não é considerado algo bom. Porque você pode não gostar do presente. Você pode fazer uma careta. Você pode franzir o rosto. Né? Então, o correto é você receber o presente, agradecer, e depois, na privacidade da sua casa, aí sim você vai abrir e vai ver se gostou ou não. Naquele momento, você vai só agradecer. E se você for convidado para ir na casa de um chinês, né, o presente que você vai levar vai ser uma caixa de fruta. Então, é essa etiqueta, né, que funciona. Então, olha que oportunidade legal para o Brasil. Né? Por que a gente não está trabalhando esse mercado? Por que não tem, por exemplo, uma caixa de frutas brasileiras, variadas, de vários países, né, que estivesse chegando na China e que o consumidor chinês pudesse comprar ali na loja, no supermercado, e levar para dar de presente para um amigo, para um parente? Olha que oportunidade legal, que oportunidade interessante para o Brasil. Então, isso é um exemplo de um mercado que a gente poderia estar explorando, não estamos, por um certo desconhecimento da cultura local, né? Talvez por uma certa falta de interesse. Um outro problema, que eu também já vim abordando com vocês nesta aula, né? É a questão de que o consumidor chinês tem pouco contato com o produto brasileiro. A maior parte do que o Brasil vende para a China é vendido para essas grandes empresas, né? E depois elas revendem para o consumidor final. Eu dei o exemplo das commodities, né, da soja, do minério de ferro, mas poderia ser também o café, né, que até hoje é um produto muito marcado, né, na história econômica brasileira. O grande sonho dos cafeicultores brasileiros, pelo menos desde lá das viagens do Horácio Coimbra, nos anos 70, né, é de que um belo dia os chineses acordassem com vontade de tomar café. De que, em vez de tomar o seu chá, os chineses estivessem tomando café. Porque o Brasil é o maior exportador global de café. Quase que automaticamente,
os chineses passariam a beber o café brasileiro. Bom, o que está acontecendo ao longo dos últimos anos, ao longo da última década? O chinês realmente está tomando mais café. E as exportações de café para a China, do café brasileiro para a China, estão aumentando, mas muito aquém do que poderia ser. Por quê? Pela maneira pela qual os chineses tomam café e pelo que o café representa para a cultura chinesa. Assim, no Brasil, o café é uma bebida simples, né? Mas que é uma bebida que está muito associada à amizade. Vamos tomar um café? Vamos conversar sobre isso, né? Ao redor de uma xícara. A gente pode tomar um café lá na UERJ, como a gente gosta de fazer, né? Espero que em breve retomemos esse hábito. A gente pode tomar um café de pé, no bar da esquina, porque a gente esbarrou com um amigo na rua e fomos ali tomar uma xícara de café, conversar um pouco, né? Mas, ou depois de um almoço. Mas ele é, em geral, um produto de uma refeição simples. Ele não é uma experiência particularmente sofisticada, de maneira geral, aqui no Brasil. Na China é diferente. Na China, ir tomar café é um hábito cultural ainda relativamente novo e que está muito associado com uma experiência de desfrutar da modernidade ocidental, com uma experiência de viver um hábito cultural mais sofisticado, mais moderno. Por exemplo, ir numa das lojas da Starbucks, tá? E fazer uma compra no shopping center e depois ir tomar um café na Starbucks. Então, pode ser, por exemplo, uma situação na qual um executivo chinês levaria um cliente seu. Veja o quanto eu sou sofisticado. Veja o quanto eu estou aqui habituado com os hábitos de consumo ocidentais. Ou poderia ser, por exemplo, uma paquera. O rapaz quer impressionar a moça e ele vai levá-la para tomar um café. Como aqui no Brasil a gente a levaria, digamos, para tomar um vinho, né? Fazer uma coisa, né? Então, assim, é uma refeição mais sofisticada, ela é mais cara. Uma xícara de café na China pode não ser algo tão barato, pode ser uma coisa, né, que vai te exigir um pouco mais, e ela está muito ligada nessa experiência das grandes cadeias ocidentais. Então, o que acontece? Quando esse consumidor chinês chega na Starbucks, ele até pode beber o café brasileiro, mas esse café vai vir como parte de um blend, como parte de uma mistura que a Starbucks está vendendo ali. Dificilmente vai ser o consumidor chinês chegando lá e dizendo: eu quero tomar o café brasileiro. O Xianghe Bashi de Café, né? Eu quero tomar o café brasileiro. Dificilmente ele vai falar isso. Não tem essa marca. Tem outros países que vendem essa imagem associada ao café? Tem. Não lembro se eu já comentei com vocês da experiência da Colômbia, né? A Colômbia tem uma rede fantástica chamada Juan Valdez, que são lojas onde só vende café colombiano, onde só toca música colombiana. Eu fui numa loja dessas em Washington, não sei se a Juan Valdez está na China, mas nos Estados Unidos ela está. E as lojas são lindas, são super bonitas, elegantes, um ambiente agradabilíssimo, né? E você tem ali dezenas de opções diferentes de café, mas todos eles são colombianos. E esse personagem do Juan Valdez, né, é um cowboy colombiano, né, e que é também um fazendeiro de café, né? E ele é um personagem de publicidade, ele está nos anúncios, nos comerciais, mas ele não é interpretado por um ator. O personagem que interpreta o Juan Valdez é um fazendeiro de café colombiano, que é escolhido pelos seus pares, né, para representar ali o grupo. E ele fica naquele posto até ele morrer. E quando ele morre, se escolhe um outro Juan Valdez, né?
Quer dizer, é uma coisa muito forte em termos simbólicos, em termos, né, de imagem. Então, por que a gente não tem um Juan Valdez do café brasileiro? Seja no sentido de ser uma loja, seja no sentido, né, desse personagem, né? Por que a gente faz uma divulgação tão ruim das nossas marcas? E um outro problema, né, que o comércio também do Brasil com a China enfrenta, né, é uma divulgação ruim da marca Brasil. Você não está vendendo só o café, a soja, o minério de ferro, a sandália havaiana, a carne, o que seja. Você está vendendo um certo conjunto de sentimentos, de impressões, de sensações que está associado ao nome daquele país. Como eu dizia para vocês, tem uma série de clichês positivos sobre o Brasil que o governo brasileiro e as empresas brasileiras poderiam divulgar de uma maneira muito mais inteligente, muito mais interessante, e não o fazem. Quer dizer, a gente tem conversado muito nesse curso sobre um certo déficit do soft power chinês no Brasil e de como esse soft power da China é muito inferior ao soft power do Japão ou da Coreia do Sul, né? Mas o oposto também é verdadeiro. O soft power brasileiro também é muito mal trabalhado na China ou na Ásia de maneira geral. Cara, isso aí pode, inclusive, virar um bom nicho de carreira para você. Como desenvolver o soft power de produtos brasileiros para a China ou para outros mercados. Bom, prosseguindo, né, há uma polêmica grande nessa agenda bilateral que é discutir em que medida o avanço do comércio com a China impacta na desindustrialização brasileira. Tem um impacto? Tem uma consequência para isso? É um tema super controverso, né? Ali no slide tem um gráfico de qual é o peso da indústria no PIB brasileiro. Então, esse peso chegou a ser quase 30%. E ele agora está um pouco mais ali de 11%, é o percentual mais baixo em muitas décadas, né? Desde a Revolução de 30. Né? Quer dizer, a indústria se tornou muito menos importante para a indústria brasileira, para a economia brasileira, do que ela era no passado. Quando eu era criança, a indústria tinha um peso muito maior do que ela tem hoje em dia. E em que medida a gente pode responsabilizar a China por essa queda na participação industrial na economia brasileira? É um assunto controverso. Primeiro, porque esse não é um problema só do Brasil. É um problema que está atravessando vários outros países em desenvolvimento. Se a gente olhar a América Latina, esse debate na Argentina é até mais forte do que ele é aqui no Brasil, né, ou no Chile. Um outro problema é porque a indústria brasileira, né, o modo como o Brasil se industrializou, foi muito marcado por um modelo econômico altamente protecionista, muito diferente daquele que se tem hoje em dia. Né? Ou, para colocar ali de uma outra medida, a indústria brasileira se acostumou com um nível de benefício, com um nível de vantagens que é muito diferente daquele que existe hoje em dia ou daquele que existiu em qualquer outro momento da história. Então, é uma indústria que espera muito do governo, que espera muito em termos de subsídio, de política pública, né? E que não se desenvolveu acostumada com a competição internacional. Mas e aí? Se não fosse a China, qual seria o impacto, né, para a indústria brasileira nesses últimos anos? Olha, provavelmente a gente teria uma indústria brasileira enfrentando também muitas dificuldades, enfrentando também muitos problemas para competir internacionalmente, em várias outras áreas. E tem alguns setores
que são particularmente sensíveis a essa concorrência com os chineses, principalmente os setores de têxteis, de brinquedos e de calçados. Praticamente toda reportagem que vocês lerem sobre o tema, qualquer declaração de associações empresariais sobre o tema da desindustrialização, provavelmente vocês lerão alguma declaração vinda de representantes desses setores. E eles também estão muito concentrados regionalmente no Brasil. O setor de calçados, por exemplo, está muito no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul. Então, também é uma questão até de política local, né? Ou da mobilização desses parlamentares dessas regiões no Congresso Nacional, como é que eles estão ali respondendo a esse tipo de demanda. E são problemas também que afetam essas indústrias numa escala global, né? Por exemplo, o setor de têxteis tem uma dificuldade muito grande de competição com os chineses e com os indianos. Agora, essa área de calçados, né? Os países do Sudeste Asiático estão se tornando também competidores muito fortes nessa área, porque são setores industriais que são intensivos em mão de obra, mas eles não usam tecnologia muito sofisticada, eles não são particularmente intensivos em capital. Então, é uma outra maneira, né, pela qual eles se organizam, pela qual eles competem entre si. E, bom, com isso, eu encerro aqui a parte expositiva da aula e abro agora para o debate com vocês, para os comentários de vocês, né? O que vocês querem saber sobre o comércio Brasil-China? Como é que esse tema entra na agenda de pesquisa de vocês? Quais são as avaliações de vocês sobre esse assunto? Maurício. Diga, Natan, estou te ouvindo. Não, eu fiquei pensando nessa citação que você fez da entrevista com o embaixador, que falou que quem exporta commodity não vende nada, sim, é o importador que compra a commodity. E aí eu fiquei pensando muito na minha pesquisa de mestrado, eu até comprovei isso, porque o Brasil estava preocupado em comprar petróleo independente de quem fosse, no contexto de crise, no contexto de dificuldade internacional, né? O Brasil importava petróleo da China, da União Soviética, de países africanos, de países do Oriente Médio. E aí eu fico pensando que isso vale para as commodities, mas não vale para outros produtos, produtos mais manufaturados, industrializados e de maior valor agregado. Isso é muito verdade. Você, por exemplo, já pensando na minha pesquisa hoje de doutorado, eu estou pensando em exportação de serviços de engenharia, isso é completamente... Ótimo exemplo. Dá para explotar isso. Dá para explotar isso, porque a indústria brasileira da construção foi se desenvolvendo e aí foi tendo e aí as empresas brasileiras começaram a ter obras em vários países e aí isso teve um efeito de crescimento, né? Vamos desenvolver esses pontos, porque eles são importantes, né? Eu citei a frase do Barral, né, do meu chefe, né, de que assim, você não vende commodity, né, é a trade que compra commodity sua. E eu ouvi uma frase semelhante do embaixador Castro Neves, né, que foi embaixador do Brasil na China, e é o atual presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. O Castro Neves diz, citando um diplomata chinês que disse isso para ele, que não são os brasileiros que estão vendendo para os chineses, são os chineses que estão comprando dos brasileiros. Qual é a diferença, né, dessas duas situações? De que não foram os brasileiros que desbravaram o mercado chinês, que foram atrás desse consumidor chinês. Foi o contrário. Né? O empresário brasileiro foi muito mais passivo. Né? Ele ficou aqui sentado, esperando o cliente chinês chegar, né? E aí sim ele fez o negócio dele. Maurício, e não foi o caso da internacionalização de outros setores da economia brasileira, como é o caso da construção, por exemplo. E nesse caso foram os empresários brasileiros que buscaram novos mercados. Agora, por que é diferente com as empreiteiras? Por que elas estão operando de uma maneira que exige uma relação política mais intensa? Vamos usar o petróleo como um contra-exemplo. Como você ressaltou bem, Natan, nos anos 70, quando houve o choque do petróleo, numa época em que o Brasil importava 80% de todo o petróleo que consumia,
o governo Geisel teve que sair para o mercado comprando petróleo onde fosse possível. E o fez, inclusive, de países que eram, do ponto de vista ideológico, hostis à ditadura militar brasileira. Ele foi comprar petróleo de países comunistas, da União Soviética, da China, de Angola, por aí vai. Né? Com os serviços de engenharia, é mais complicado. Primeiro, a gente está falando de obras de infraestrutura que levam vários anos para ficar prontas. E obras que exigem a contratação de milhares de trabalhadores. Em muitos casos, né, exigem levar uma quantidade grande de técnicos do Brasil, de engenheiros do Brasil, para outros países. É muito complexo. Você tem que ter um nível de relacionamento político com o governo local bastante sofisticado, para garantir que aquele teu investimento, né, vai estar protegido, que durante aqueles vários anos necessários para realizar a obra, você vai ter esse apoio político, você vai ter essa proteção diplomática. Então, onde é que o Brasil conseguiu ter esse tipo de cobertura diplomática para as nossas empreiteiras? Basicamente na América Latina e na África. Um outro país do Oriente Médio, né, o Iraque, em alguns momentos, mas não muito mais do que isso. A gente viu em outras aulas que as empreiteiras brasileiras tentaram fazer isso na China. Que elas tentaram construir 3 gargantas. Não conseguiram. Havia um bom relacionamento diplomático, mas aquela área de construção de infraestrutura estava restrita para empresas estrangeiras por conta de questões de segurança nacional chinesa, de estratégia de desenvolvimento nacional da China. Então, essas coisas, né, tem aí dependendo do tipo de produto, do tipo de serviço que você vai vender no mercado internacional, a relação política importa de uma maneira diferente, né? Especialmente no caso de, por exemplo, da engenharia, que o contratante é um governo estrangeiro. Então, a relação política, obviamente, é Exatamente, né? um fator primordial. Com muita frequência é o próprio governo estrangeiro que é o cliente, né? E isso, às vezes, coloca essas empreiteiras em situações difíceis, né? Por exemplo, o caso de Angola. A Odebrecht fez várias obras grandiosas em Angola, né? Mas eram basicamente obras de infraestrutura, como a Odebrecht faz aqui no Brasil. Mas, num certo momento, o governo de Angola pediu para a Odebrecht gerenciar uma rede de supermercados públicos em Angola, e que não era um negócio com o qual a Odebrecht estava familiarizada, né? Mas que a empresa resolveu aceitar o pedido para ficar bem com um cliente importante. Essa história está muito bem contada no livro da Malu Gaspar, A Organização, que é um livro dela sobre essas relações da Odebrecht com o poder político no Brasil. Esse livro é brilhante, recomendo muito para vocês. Ele é, de longe, o melhor livro escrito sobre esse tema, das empreiteiras na política brasileira. E tem o livro do Pedro Campos, né, Os Trem às Catedrais, que é sobre essa internacionalização das empreiteiras brasileiras na época da ditadura, né, porque é um processo que vai começar ali nos anos 70. Né? Professor, desculpa, de quem é o livro aquele de empreiteira na política brasileira? Eu vou colocar aqui no chat, Astrid, é da Malu Gaspar. O nome do livro é A Organização. É um livro sobre a Odebrecht. Tá bom. Tá. Eu aproveito também para comentar que eu também estava pesquisando sobre importações do Brasil para a China, por exemplo, de questões de produtos de energia renováveis, de energia eólica, solar, e aí também encontrei um forte crescimento, por exemplo, de importações de produtos de energia solar fotovoltaica, né, desde o Brasil para a China, e que essas importações, inclusive, têm crescido muito, né, a partir de 2016 e tal,
e também de eólica, sendo que, por exemplo, o Brasil ele tem indústria, por exemplo, para eólica, né? Para solar também tem, na verdade, não sei porque porque não são considerados assim setores estratégicos, né? Mesmo assim com o professor contou, né, quando foram para Três Gargantas e não conseguiram construir porque eles têm um setor protegido e tal. Aqui não tem essa política de proteger um setor chave, né, nos anos que vêm, nos anos daqui para frente. Em grande medida, Astrid, as opções que o Brasil fez em termos de política energética, né, elas estão um pouco fora de sintonia com o que é essa agenda hoje da mudança climática. Vou te dar o exemplo dos automóveis, né? O Brasil, desde os anos 70, investiu muito, deu muitos benefícios públicos, muitos subsídios para o carro a álcool. Bom, o carro a álcool é muito menos poluente do que o carro a gasolina, né? Eu mesmo tenho um carro flex e eu só ando com álcool, né? É mais barato também e tal. Só que qual é o problema, né? O carro a álcool podia ser uma opção muito interessante na década de 90, na década de 2000. A opção do futuro não é o carro a álcool, é o carro elétrico. Eu imagino que daqui a uns 10 anos, 15 anos, o que seja, né, o meu automóvel vai ser um automóvel elétrico. E o Brasil não investe nessa área, porque todos os incentivos estão para o carro a álcool. E aí, claro, aí você mexe com o agronegócio, né? Porque tem os grandes produtores de cana-de-açúcar que estão se beneficiando disso. Né? E na área de energia elétrica é a hidroeletricidade. 70% da matriz energética brasileira é energia hidrelétrica. Né? Então, são as grandes usinas, Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, por aí vai. Novamente, é muito melhor ter energia hidrelétrica do que ter energia a carvão, que é super poluente. Mas tem outras maneiras de gerar energia que são ainda melhores do que a hidroeletricidade. Energia eólica, energia solar, que o Brasil não tem investindo muito, porque tem privilegiado esse modelo da grande usina hidrelétrica. Aliás, também uma outra notícia importante para vocês acompanharem, né, são os apagões na China. Não sei o quanto vocês estão lendo isso. Saiu muito pouca coisa na imprensa brasileira, mas na imprensa internacional está mais presente. A China está enfrentando uma série de cortes de energia nas últimas semanas por problemas ligados ao carvão. O carvão está escasso na China, o preço aumentou muito, a regulação ambiental sobre ele está mais dura e as empresas e os consumidores residenciais estão com dificuldade em se abastecer. Então, isso vai ter um impacto internacional. Você tem, por exemplo, fábricas que produzem componentes para a Apple que estão parando por falta de energia. Então, isso vai aumentar o preço de produtos em vários países, não só na própria China. Matheus? Maurício, a respeito da diminuição do setor industrial brasileiro, eu estava fazendo uma pesquisa aqui agora e descobri que, recentemente, uma empresa brasileira inaugurou uma fábrica na China. Ela se chama WEG, né? Ela é voltada para motores elétricos, exato. Motores elétricos, exatamente. Isso é muito importante, tanto para o desenvolvimento da indústria brasileira, quanto também para a projeção das nossas empresas lá, a internacionalização, né? É verdade, você tem razão, Matheus. Ela não é a única. Você tem outras empresas brasileiras industriais que têm fábricas na China, inclusive empresas altamente sofisticadas como a Embraer. Não? E, bom, por que elas foram para a China? Tem várias razões. Uma delas é que, para ter acesso ao mercado consumidor chinês, o governo da China exige que essas empresas tenham fábricas no local e que tenham sócias chinesas, né, para transferir tecnologia, para transferir conhecimento, por aí vai. Uma segunda razão é que, muitas vezes, essas empresas avaliam que, para se manterem competitivas globalmente, elas têm que estar presentes na própria China. Que, se elas não tiverem também operações na China, elas não serão capazes de competir internacionalmente. Mas a gente vai ver na aula que vem, quando a gente discutir essa questão dos investimentos, né? A China tem hoje investidos no Brasil mais de 60 bilhões de dólares. Em contrapartida,
os investimentos brasileiros na China não chegam a $1 bilhão. É muito menor. Mais perguntas, mais comentários? Bom, eu falava para vocês sobre esse noticiário da China, né, que é importante estar aí acompanhando, né, o que eles estão fazendo. E acho que tem duas coisas que são muito importantes de vocês estarem agora seguindo, né? Acho que uma é essa questão da crise energética, isso pode ter repercussões muito amplas, e o outro é a crise imobiliária que a China está enfrentando agora, em particular na empresa Evergrande, né? Eu não digo para vocês que vai ser um momento como foi a quebra do Lehman Brothers, porque o governo chinês tem instrumentos para conter essa crise que o governo americano não tinha. Por exemplo, os bancos públicos. Os bancos públicos chineses podem ser forçados pelo governo chinês a emprestar dinheiro para a Evergrande e ela pagar as dívidas mais urgentes que ela tem que pagar agora. Não vai ser o Lehman Brothers. Mas é um momento para se acompanhar. O preço dos imóveis está caindo muito na China, caiu 20% desde o início do ano. É um bom momento para comprar aquele apartamento que você sempre sonhou em Xangai, em Pequim, né? Tem um problema ali de acesso de construção. Muitos prédios, muitas áreas residenciais que foram construídas, né, sem que houvesse, de fato, uma demanda para sustentar aquilo, que é uma bolha imobiliária clássica, né? E que a gente está começando a ver agora qual é a real dimensão dessa demanda por imóveis na China, né? Então, vai ter um período aí meio complicado de ajuste de preços, né, em que as empresas vão ter que se adaptar e se modificar com relação a isso, né? Mas bom, tem muita coisa acontecendo na China em todo esse período, né? Mas mais do que nunca é importante seguir o noticiário. E bom, eu estou passando para vocês como uma atividade assíncrona ouvir 2 podcasts sobre investimentos chineses. Um deles fala de investimentos chineses na América Latina e o outro mais especificamente de investimentos chineses no Brasil. Então, é para vocês terem primeiro essa visão geral, né, da região, quais são os interesses econômicos da China na América Latina, e depois a visão mais específica do Brasil. A gente vai ver na aula que vem que, embora o comércio do Brasil com a China se encaixe direitinho, né, nesse padrão commodities da América Latina em geral, a história dos investimentos é uma história mais complicada. A maior parte dos investimentos chineses no Brasil não está voltado para commodities, para exportação de commodities. Está voltado para o acesso ao mercado consumidor brasileiro. Então, isso é diferente da maneira como a China investe, por exemplo, no Peru, na Venezuela, no Equador, no Chile. E a gente vai discutir na aula que vem por que essa diferença brasileira, né? Por que as grandes multinacionais chinesas vieram para o Brasil, o que elas estão fazendo aqui. Isso é um super tema de pesquisa, né? Eu tenho escrito um pouco sobre isso, né? Sobre a área do setor elétrico, sobre a área de ferrovias. Estou com vontade de aprofundar essa agenda de pesquisa e recomendo a vocês também. É um tema que é interessante e que dá aí margem para boas discussões. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Bom, pessoal, então é isso. Encerramos a aula de hoje por aqui. Um bom descanso e até semana que vem. Tá bom.